Boa noite, senhoras e senhores. Tudo bem por aí? Eu sou a Carol Dyer, a host orgulhosa desse podcast que está entre os top 15% mais compartilhados no mundo em 2022. E, claro, está começando mais um episódio muito especial do Sofá Financeiro. E o Sofá Financeiro vocês já conhecem, é aquele lugar que a gente senta e conversa sobre temas relacionados à vida, carreira, dinheiro, empreendedorismo, mercado financeiro e muito mais. E hoje, para bater esse papo, eu convidei a querida Carolina Lins, a Carol, minha xará. Ela que é mentora financeira, certificada CPA 20, criadora do Carteira Azul, uma empresa que guia mulheres para alcançarem a independência financeira. Ela que se formou em administração pela UFF, onde despertou seu interesse pela educação financeira quando fazia o TCC sobre alfabetização financeira dos brasileiros. Olha que tema interessante. Ela trabalhou por mais de 5 anos nas áreas financeiras de empresas privadas, com passagem por uma multinacional de entretenimento, uma startup de aplicativos de mobilidade e uma varejista. E atualmente ela trabalha na área de investimentos de um fundo de pensão. Além disso, ela atende mulheres por meio de consultorias e treinamentos do Carteira Azul. E é claro, a Carol também produz conteúdo nas redes sociais e compartilha conhecimento com seus seguidores. Então, gente, eu quero convidar aqui para integrar esse nosso bate-papo. Vem para cá, Carol. Seja bem-vinda. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Carol? Tudo bem? Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, Carol. Imagina, eu fico muito feliz de ter você aqui no nosso podcast, no nosso canal. Você que representou, olha só, às vezes você nem sabe disso, mas você representou uma não é nem uma virada de chave, mas o dia que a ficha caiu, sabe assim? Lembra quando você me convidou em 2021 para a gente fazer uma live no seu Instagram? E eu estava com o escritório na mochila, e eu estava lá em Stanford, fazendo pesquisa na Califórnia. E foi muito interessante, porque naquele dia a minha ficha caiu que a minha ideia tinha dado certo. Porque eu estava conversando com você, eu estava trabalhando, falando do meu livro naquela época, e com o escritório na mochila, em outro país, e atrás, assim, eu só fui me tocar bem depois, Carol, quando eu assisti de novo a live e o Eduardo tinha tirado uma foto. Eu olhei assim para trás e tinha uma escultura lindíssima, que é o Gate of the Hell, do Rodin. Eu falei, caramba! Então, aquele dia ficou muito marcado na minha vida e você faz parte dele, né? Porque foi você que me convidou. Nossa, E que legal. agora a gente tem a oportunidade de trazer você aqui para falar da sua obra, né, Carol? Conta para a gente um pouquinho como que começou essa ideia do Carteira Azul até Uhum. se tornar um livro. Conta para a gente. Então, foi ali final de 2018, eu estava no meu último dia de férias de um trabalho anterior no CLT, e eu estava conversando com uma amiga pelo WhatsApp sobre os aprendizados assim que eu já tinha na época, os primeiros investimentos que eu fiz, né, no Tesouro Direto e tal. E aí ela me deu esse empurrão, assim, falou, Carol, por que você não cria um perfil no Instagram para ensinar outras mulheres a investir? Porque eu Uau. já conversava com ela, com outras amigas do trabalho, assim, que eu ia aprendendo e fazendo, eu ficava muito empolgada e falava, cara, eu preciso compartilhar isso, ensinar principalmente outras mulheres. E, assim, outra coisa que me motivou também, além desse empurrão dessa amiga, foi que um incômodo mesmo que eu tinha quando eu comecei a investir, porque eu não conhecia nenhuma mulher do meu convívio que investia, ou que pelo menos conversasse sobre isso, né? Uhum. E eu só via homens falando sobre isso. Inclusive, eu conheci o Tesouro Direto porque um colega de trabalho homem me apresentou, falou que era corretora de valores e tal, e aí depois eu segui pesquisando sozinha, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, e aí quando eu começo, eu vou até o fim, vou pesquisando. E aí eu ficava incomodada com isso. Falei, gente, não é possível que, sabe, só eu de mulher no meu convívio conheço outros investimentos além da poupança, porque assim, o máximo
que as mulheres conheceram era a poupança do meu convívio, né? Então, eu lembro assim que... É um investimento, né, Carol? Pois é. E aí também, eu não, assim, tirando essas amigas que eu compartilhava sobre isso, eu não tinha apoio nenhum, assim, na minha jornada. Pelo contrário, minha mãe, ela ficava botando terror. Quando eu contei para ela que eu tinha feito meu primeiro investimento no Tesouro Direto, ela ficava botando medo, assim, o governo vai confiscar seu dinheiro, porque o Tesouro Direto é do governo federal. Eu, tá, mãe, mas qual E a foi o poupança? investimento que o Collor confiscou? Foi a poupança. Então a poupança que o Collor confiscou é mais segura do que o Tesouro Direto. Tá. Então, assim, eram umas coisas que eu ouvia e, tipo assim, tá bom, vou ter que começar a entrar por um ouvido, sair pelo outro, e eu vou ter que correr atrás desse conhecimento sozinha, sem apoio mesmo. Então, foi uma mistura de situações, né? Assim, eu comecei e tal, aí teve esse empurrão dessa amiga, e aí, beleza, nos primeiros meses ali do Carteira Azul, eu fazia posts no Instagram mesmo, sobre investimento, sobre organização financeira e tal. E começaram a surgir algumas amigas das amigas, né, que aí foram indicando, falando, você atende consultoria? Porque eu quero começar a investir, ou eu estou desorganizada, eu quero me organizar para começar a investir. E aí foram surgindo as primeiras clientes, né, de consultoria individual, né, nesse boca a boca de uma amiga vai indicando outra amiga. E aí, naquele momento, quando eu comecei a atender as primeiras clientes pagantes, que eu vi que, Carteira Azul é um negócio, não é simplesmente um perfil numa rede social. É um negócio que potencializa, ajuda, transforma a vida de mulheres, principalmente as finanças e a relação que as mulheres têm com o dinheiro. Né? Que a gente sabe que ainda tem muitos obstáculos ainda que nós, mulheres, ainda precisamos superar com dinheiro, né? E aí foram crescendo, assim, eu vi que tinha que se transformou, né, num negócio, e aí eu ia levando isso sempre paralelo com os meus trabalhos no CLT, e porque eu gostava dos dois, assim, para mim era o carteira, mesmo sendo um negócio, uma empresa, para mim era um transbordo, digamos assim, né? Enfim, eu senti que eu estava cumprindo um propósito, assim, que eu via que eu estava sendo útil para outras mulheres, enfim, isso é uma coisa, é um valor muito forte, né? Eu gosto de ser útil e de fazer a diferença, né, na vida de outras pessoas. E aí, depois das consultorias também, eu comecei a criar cursos, treinamentos, imersões ao vivo, enfim, aí foram aí dezenas, centenas já de mulheres, já porque é desde 2019, mais ou menos, que eu tenho, que eu atendo, então, aí mulheres espalhadas no Brasil todo, algumas fora do Brasil também. E é legal quando você descobre isso como um propósito de vida, né, Carol? Eu acho que foi bem parecido assim comigo, porque você vê sentido em algo que você está fazendo. E até eu criar a Mulher na Bolsa, eu gostava pra caramba da minha área de atuação, eu trabalhava até antes de fazer a transição de carreira. Mas não tinha aquele, sabe aquele quentinho assim no coração de você ver que uma outra pessoa teve uma vida transformada por sua causa, né? Não existia isso antes. E aí, quando você vai sabendo disso, vendo as histórias, né, as transformações, eu acho que isso vai preenchendo a nossa vida, né, vai dando mais sentido e a gente ganha mais gás também para poder ir adiante, né? Eu acho que foi assim com você também, né? Sim. Tinha momentos que eu ficava meio chateada, principalmente com o algoritmo, né? Porque trabalhar com redes sociais é isso aí. Eu ficava assim, ninguém tá curtindo nada, não tá tendo visualização, eu tô usando meu tempo à toa, mas aí a cada mensagem que eu recebia, cada novidade que eu ficava sabendo das minhas clientes e mentoradas, Carol, que tem aquela dívida que parecia impossível. Então, assim, cada transformação, cada mensagem que eu recebia me dava confirmação de que eu estava no caminho e de que eu estava fazendo
um bom trabalho, assim, né? E aí isso tudo foi me fazendo eu continuar. E aí a questão do livro, o que acontece? É uma coisa que a vida é uma montanha russa, né? Assim, as Sempre. coisas vão Não existe uma linha reta. igual a bolsa de valores, né, gente? Não tem linha reta. E aí eu quando eu era criança, assim, ali meus 7, 8 anos, eu gostava muito de escrever. Assim, né, português, língua portuguesa era minha disciplina favorita na escola, na época. E eu gostava muito de ler e de escrever. Aí eu comecei a escrever uns contos, assim, né, meio despretensiosamente. E aí o meu pai me apresentou um amigo dele que fez uma transição de carreira. Ele trabalhava com TI e fez uma transição de carreira para virar escritor. E aí Uau. começou a trabalhar com Ziraldo, escrever livros em parceria com ele. E aí ele até me apresentou o Ziraldo na época. Aí eu levei lá os meus contos que eu fiz na mão, com cartolina, aquela coisa toda de criança, né, inocente. E aí Ziraldo, pô, que legal, que maneiro, continue assim e tal. Ele deu maior incentivo. Mas, assim, assim, foram como é que eu posso dizer? Veio questão de estudo, vestibular e tal, e essa questão da escrita foi ficando de lado, assim, conforme, né, veio vestibular, depois trabalho, a vida vai, né, passando ali no automático, e aí Você quando eu vai fui deixando ver, alguns sonhos de lado, né? A verdade aí, é essa. quando eu fui ver, esse sonho estava lá, já engavetado desde os meus 7, 8 anos de idade. E aí, no ano passado mesmo, ou meados do ano passado, uma amiga minha, que eu conheci pela internet, mas hoje a gente é praticamente vizinhos, nós duas moramos aqui no Rio, assim, em Legal. bairros próximos. Ela já tinha publicado o primeiro livro dela, foi acho que início de 2021, ainda estava na pandemia e tal. E ano passado ela lançou o segundo livro. E aí ela me falou sobre a preparadora literária dela, que focava em preparar mulheres, né, em orientar mulheres a escrever o livro de forma independente e tal. Eu falei, opa, acho que pode ser uma oportunidade de eu retomar esse sonho, né? Aí eu comecei a conversar com essa preparadora literária e tal, e aí eu fiz né, uma mentoria, enfim, fiz um processo com ela de 3 meses, onde ela foi me ajudando a escrever, Que me ajudando demais. não, orientando, né? Eu fui escrevendo e ela ia pontuando, né, revisando ali o livro e tal. E foi esse processo aí de mais ou menos 3, 4 meses, mais a questão depois para finalizar. E aí, em dezembro, eu lancei na Amazon, né, o e-book, e agora, na virada do ano, ficou pronto a versão física, né, que aí eu Que lancei demais. de forma independente. De forma independente, né, Carol? Isso é muito legal, né? Eu acho que dá autonomia para o autor. Uhum, Esse meu terceiro livro, eu estou buscando isso também. O mesmo caminho que você fez de publicar de forma independente, porque eu acho que o trabalho editorial, ele amarra muito a gente, né? E aí você fica presa naquilo, você fica dependente, né, de tudo, né? Até financeiramente, você realmente nunca vai saber qual é a real versão da história da venda dos seus livros, né? Então, isso realmente eu acho que para quem está começando agora, é inclusive uma dica que eu dou, e eu acho que a Carol vai ratificar também. uhum. Faça de forma independente. Hoje a gente já tem várias ferramentas, tutoriais e etc., para que isso aconteça, e é isso, né? Eu acho que o principal é ter uma ideia massa, sentar para escrever, concatenar essas ideias e botar para o mundo, né, Carol? Então, eu fiquei muito feliz com o seu livro. E eu até separei uma frase aqui, ó, que ela está em destaque, uma das primeiras frases em destaque que ela diz assim: não são os juros compostos, nem a tabela price ou o CDI que vão melhorar a sua relação com o dinheiro.
é o autoconhecimento. Carol, conta um pouquinho pra gente de como você chegou nisso, porque eu acho que essa é a chave, essa é a virada. Eu concordo com você. Sim. Até como eu conto ali no primeiro capítulo, né, de introdução do livro, foi com exemplos mesmo de pessoas ao meu redor, principalmente colegas de trabalho, como eu, desde a época de estágio, venho trabalhando na área de finanças ali, corporativas, eu via muitas incoerências, assim, no comportamento, né, de alguns colegas, em relação à forma como eles lidavam com o próprio dinheiro. Então, assim, eram pessoas que ganhavam prêmio, destaque na empresa, faziam planilhas incríveis e dashboards mega elaborados e relatórios incríveis, mas esquecia de pagar uma conta de luz. Uau. Então, assim, cometia alguns erros básicos de organização e controle financeiro, e aquilo ficava assim na minha cabeça, como é que pode? Como é que pode isso? A pessoa ser brilhante com Excel, com a calculadora HP, mas para pagar uma conta de luz, que não é nada demais, é uma coisa que você vai fazer ali todos os meses, uma vez por mês. Como é que ela esqueceu, assim, né? E aí veio também, culminou com a época que eu comecei o meu projeto de TCC da faculdade, na verdade já o TCC em si, e aí foi o meu orientador, né, que foi meu professor de gestão financeira na faculdade, ele falou sobre o conceito de alfabetização financeira. E aí ele sugeriu, por que você não faz o TCC sobre isso, né? E aí eu comecei a pesquisar, ler muito artigo, aquela coisa, né, de reunir bibliografia, né, para o TCC. E aí eu fui entendendo, as peças começaram a se encaixar dessas incoerências que eu via, né, nas outras pessoas. E aí eu comecei a entender que, bom, não basta você saber matemática financeira, né, que muitas das vezes, né, foi o máximo que a gente teve de educação financeira na escola. E que na prática e que na prática não ajuda quase nada, porque depois você precisa declarar um imposto de renda, você precisa decidir se você vai fazer um financiamento ou não do seu imóvel, entre tantas outras decisões, e você não sabe o que fazer com aquilo, né? Você aprendeu, mas não soube usar aquilo de forma prática depois, né? Então, eu vi que por trás das nossas decisões financeiras não era só saber fazer continha, usar Excel, usar calculadora. Tinha a questão da nossa mente por trás, né? Que, inclusive, o Nobel da Economia, aí, o Daniel Kahneman, ele tem um livro super famoso, né, Rápido e Devagar, que ele explica isso, dessa questão do sistema 1 e sistema 2, né, que é o nosso cérebro, segundo os estudos, né, ele é dividido em sistema 1 e sistema 2. Um é racional, mais rápido, o outro é irracional, mais lento. Na verdade, é o contrário, né? O rápido é o que é irracional, né? Que é quando você tem aquelas decisões no impulso, né? Digamos assim. Então, aí que eu entendi, opa, então essa pessoa que maravilhosa nas planilhas, nos relatórios, mas esquece de pagar a conta de luz, ou se endivida, entra no cheque especial, enfim, já vi de tudo. Pega consignado, emenda um consignado em cima do outro, né? Principalmente quem é assalariado, né? Então, assim, eu via muito isso, e aí eu entendi por quê. Porque vem questões comportamentais e psicológicas por trás, seja de questões que a gente viveu na nossa infância, exemplos dos nossos pais e da nossa família, forma como eles lidaram com o nosso dinheiro inconscientemente afetou na forma como a gente, já adulto, começou a lidar com dinheiro, a maioria de nós, né? Então, a maioria das pessoas não tem noção disso, acha que é uma coisa que eu até falo no livro e que eu brinco muito assim na minha comunicação, com o pessoal, que eu sou de humanas, né? Que o pessoal de humanas vai falar, que eu sou de humanas, por isso que eu não me organizo financeiramente, né? Nada a ver, né?
Aí eu sempre falo, gente, que é uma coisa que eu ouvi do professor na faculdade e realmente fez sentido. Finanças é uma ciência social, logo ela é de humanas. E muita gente não sabe disso. E eu Então, acho que é um dos maiores bloqueios, assim, quando a gente começa, a conversar sobre isso, é a pessoa acreditar que ela precisa ter muito conhecimento matemático, que ela precisa dominar, assim, alguma área da economia para poder lidar melhor com o dinheiro, e não é. uhum, é muito mais é muito mais profundo que isso. Tem a ver com as experiências, as crenças que a gente formou, momento de vida que a gente está também interfere. Tem até uma das personagens, né, que meu livro, né, para quem não sabe, ainda não leu, eu fiz ele como se fosse eu chamei de ficção financeira. Inventei esse gênero agora. Então, assim, é ficção financeira. Então, tinha personagens e cada uma dessas personagens tinha um dilema, uma questão ali ligada ao dinheiro, né, uma dificuldade, digamos assim. E aí tinha uma das personagens, ela estava passando por um momento complicado no trabalho, ela estava com medo de ser demitida, e aí ela começou a esquecer de pagar as contas. Então, justamente aquilo que eu falei que eu via colegas passando. Então, normalmente o momento emocional que você está passando, seja em relacionamento, seja no profissional, isso também afeta a forma que você vai lidar com o dinheiro. Porque, por exemplo, se você está passando por um problema muito chato, sei lá, estou me divorciando, ou acabei de ser demitida do emprego, isso te dá uma certa um distanciamento, uma repulsa de você olhar para o seu dinheiro. Porque, pô, eu já estou com um problema aqui, aí eu vou ter que ficar olhando para o dinheiro, ainda mais que eu sou de humanas e dinheiro é chato, entendeu? Vai juntando tudo isso. Então, por isso Vou que. deixar para alguém tomar conta, eu não. É, Alguém toma conta disso. então, por isso que tem muito a ver com o autoconhecimento. Porque aí, se você faz terapia e, enfim, você está sempre passando por algo que trabalhe o seu autoconhecimento, você já começa a ficar mais atenta. Opa, esqueci, sei lá, esse mês eu esqueci de pagar a conta, ou esse mês eu gastei mais do que devia. Será que não tem alguma questão por trás? Né? Por exemplo, o mês de dezembro. Eu sempre comento que até comigo mesmo, dezembro costuma ser um mês que a gente gasta mais, porque vem amigo oculto, Natal, e, sei lá, viagem no Réveillon, tem Verdade. viagem. Então, realmente, dezembro tem um monte de questão, principalmente social, que vai fazer você gastar mais. Né? Então, não adianta também, pô, ficar me sentindo culpada e remoendo, pô, gastei demais. É justamente entender, pô, dezembro realmente é um mês que naturalmente a maioria de nós vai gastar mais. Beleza, então o que eu posso fazer para em dezembro do ano que vem eu ficar mais tranquila, ou em janeiro isso não se não continuar, né? Essa questão financeira. Então, por isso que tem a ver com o autoconhecimento, porque aí se você tem noção dessas questões por trás, seja, né, sociais, como eu falei, do mês de dezembro, ou seja, de uma questão realmente específica que está acontecendo na sua vida, aí você já começa, se tira um peso mesmo, assim, você começa a lidar ali começa a olhar com o seu dinheiro de forma mais leve, mais consciente, né, e aí as coisas vão fluindo, fica mais fácil de resolver se você está com uma dívida, por exemplo, enfim. Perfeito. Eu estou, inclusive, Carol, compartilhando aqui a tela da Amazon. Estou mostrando aqui o seu livro, Em Busca da Carteira Azul, A Jornada para a Independência Financeira Feminina. Galera, quem estiver aí nos ouvindo, nos assistindo, fica a dica para vocês já baixarem no Kindle ou pedir também o livro, né, Carol? Você comentou que agora tem o livro físico, não é isso? Isso, é porque acontece, na Amazon, eles, quando você publica lá pela plataforma deles, tem toda uma questão burocrática, eles
mandam imprimir lá na Amazon dos Estados Unidos para depois distribuir, enfim. É um processo demorado. Então, para eu não ficar sem conseguir vender, né, essa versão física, como estavam me pedindo muito, né, as pessoas... eu fiquei até surpresa nesse processo, como as pessoas ainda gostam do livro Do físico, livro, né? de tirar o livro, né? Aconteceu isso comigo também. Então, assim, vendeu muito até do físico quando eu comecei a vender mais até do que o digital, por conta disso. Então, o que eu fiz? Como eu falei que eu lancei de forma independente, eu pedi uma gráfica, né, especializada em impressão de livros para imprimir, né, uma quantidade limitada, e aí eu tô enviando, Show. né, para as pessoas. Então, Então, Carol, eu vou compartilhar aqui também, ó, o Instagram da Carol, @carteiraazul. E aí, se você quiser adquirir a cópia física do livro dela, você entra em contato, né, Carol? Aqui tem Isso. o botãozinho, ó, de você mandar mensagem. Você manda mensagem para a Carol e aí Isso. combina o endereço, o envio. E inclusive, eu indico, viu, galera, para vocês lerem essa obra, seguirem a Carol. Ela dá muitas dicas legais, fala sobre finanças. E eu acho que é interessante a gente ter mais mulheres falando e, principalmente, Carol, mais mulheres escrevendo sobre isso, sabe? Quando você me contou, né, da sua jornada, que você tinha entrado para o time, achei muito legal você falando. Entrei para o time. Eu fiquei muito feliz. Falei assim, cara, a Carol precisa vir ao canal para ela contar essa história. E eu acho que a gente pode, com as nossas histórias, com as nossas vivências, a gente pode inspirar outras mulheres também a fazerem o mesmo, né? Eu acho que é uma jornada única, cada uma vai levar o seu tempo, o processo ele é personalíssimo, né, de tomada de consciência financeira. Cada uma vai ter isso numa determinada época da vida. Algumas, né, com um privilégio maior, conseguem isso muito jovens ainda, outras mais velhas, mas independente da idade. Eu acho que todas nós merecemos, né, aprender a cuidar melhor do dinheiro, fazer essa gestão e principalmente organizar os nossos objetivos para conquistá-los, porque o dinheiro ele é um meio para a gente conquistar. Ele é uma Exatamente. ferramenta. Então, se a gente lida bem com o dinheiro, igual você trouxe aqui, o autoconhecimento como uma forma de melhorar a sua relação com o dinheiro, questão das crenças limitantes, né? Do que você ainda precisa descobrir sobre o dinheiro que você não sabe. Eu trouxe isso também no livro Mulher na Bolsa. Quando a gente toma essa consciência, eu acho que a vida dá aquela alavancada, assim, né? Literalmente, porque você entende que é capaz de fazer qualquer coisa. Se você é capaz de cuidar do seu dinheiro, você é capaz de fazer qualquer coisa. Então, parabéns pela sua obra, Carol. Eu fiquei realmente Obrigada. muito tocada, muito feliz por isso. Desejo muito mais sucesso. Já estava ali. Como é que é? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui para a gente ver. Na posição 16, Carol, é isso? De finanças, na categoria Finanças e Investimentos da Amazon Brasil, é isso? Inclusive, eu era a mulher aí melhor bem ranqueada nessa categoria, né? Uau! Cheio de, não só de homens, mas aí de pesos pesados aí da categoria, então tá no meio desse pessoal, assim, foi uma alegria e uma responsabilidade muito grande também, assim. Então, Que demais, Carol. Parabéns por isso, parabéns pelo livro, mais uma vez. E você sabe que você pode voltar aqui no canal quando você quiser, a casa é sua, seja bem-vinda. E já chegando aqui no finalzinho do nosso papo, eu queria saber de você, porque tem a pergunta de milhões aqui, né, do programa. A pergunta de milhões é o seguinte: o sofá financeiro é confortável, Carol? com certeza. Confortável, leve, Ai, que elegante. bom. Que bom, Carol. Desejo aí muito mais sucesso a você. Muito Para obrigada por ter nós. vindo, pelo seu tempo. E volte sempre, como eu falei. Um grande beijo para você. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.